Bom, o Internacional perdeu por 2-0 nessa tarde desse domingo contra o São Paulo por 2-0, com gols do Luciano e também do Pablo Maia, e o técnico Mano Menezes explicou na entrevista coletiva essa derrota, mas num tom muito triste. O Mano Menezes na entrevista de hoje estava muito abatido, e isso ficou muito nítido entre os jornalistas que estavam presentes por lá e até mesmo na entrevista que a gente conseguiu ver de maneira ao vivo. No vídeo de hoje eu quero te falar o que ele disse e como é que está esse ambiente do Internacional pós-derrota. Além disso, também eu quero te trazer um retrospecto do Inter fora de casa nessa temporada que é muito preocupante. E o futuro do Mano Menezes depois dessas 5 rodadas que vão vir agora pode ser definido ainda neste mês de maio. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa noite, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional, mais uma análise pós-jogo depois da derrota por 2-0 contra a equipe do São Paulo. A primeira coisa que eu peço pra vocês é pra tu deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Eu sei que o Inter não tá ajudando muito nós, mas eu peço pra tu dar aquela força, pra tu sempre ficar atualizado com as informações do Colorado. Além disso, também eu quero que tu deixe aqui nos comentários uma pergunta que eu vou deixar pra ti. É uma pergunta muito interessante. Você demitiria Mano Menezes? E se tu falar, olha, eu demitiria, não quero mais Mano Menezes no Inter, quem que você contrataria pro lugar? E não vale falar o Tite, até porque o Tite não vai assumir nenhum time nessa temporada. Se tu é a favor da demissão do Mano Menezes, me deixa aqui um nome nos comentários que você contrataria, tá bom? E se você não é a favor da demissão do Mano Menezes, também deixa aqui nos comentários e explica o porquê, tá bom? Vamos então abrir com as informações do Internacional. O Inter perdeu por 2-0 contra o São Paulo e na entrevista pós-jogo por 2-0 o técnico Mano Menezes falou. Bom, o Mano Menezes foi muito rápido, a entrevista coletiva foi uma coletiva rápida, até porque não tinham muitos jornalistas. A gente sabe que, como é São Paulo, é um jogo onde o Inter joga fora de casa, tem menos jornalistas para perguntar. Então só tinha basicamente os jornalistas da rádio e 2 ou 3, né, de TVs identificadas, né, de rádios identificadas, caso Voz Gigante, Canal Baldaço e assim por diante. O que a gente pôde ter nessa entrevista coletiva do próprio Mano Menezes? Primeiramente, a gente conseguiu ver que o Mano estava muito abatido, né? O Mano Menezes foi um cara que durante todas as perguntas, as respostas, né, aquele Mano Menezes ativo, aquele Mano Menezes brabo de coletiva, né, inclusive de discutir com jornalista, a gente não conseguiu perceber. Ele concordou com todas as perguntas, né? Falou sempre num tom muito fraco, num tom muito leve, assim como eu tô falando com vocês agora, e nunca assim subiu a voz. Tava muito abatido o Mano Menezes nessa entrevista coletiva, muito porque ele acredita que essa derrota realmente o Inter não mereceu, né? E o próprio mercado também na entrevista pós-jogo disse que o Inter não mereceu vencer o jogo de hoje, e inclusive uma análise que está sendo feita é que o Inter fez a sua pior partida da temporada. Inclusive um retrospecto que eu quero trazer para ti do Inter fora de casa nesse ano. O Inter, dos 22 jogos que tem nessa temporada, 10 deles foram fora do estádio Beira-Rio. Enquanto dentro do estádio Beira-Rio o Inter ainda não perdeu nessa temporada, fora de casa a coisa vem sendo muito diferente. São 10 jogos e desses 10 jogos o Inter venceu apenas 2, onde ele foi um contra o Aimoré e outro contra o Brasil de Pelotas por 1-0, que foi aquele jogo horroroso que era pro Inter ter perdido o jogo. De 10, o Inter venceu apenas 2. Além disso, o Inter também teve 3 derrotas para Grêmio, CSA, isso mesmo, quem é que lembra? E agora o São Paulo, né? E o resto, né? Os outros 5 jogos foram 5 empates. 3 deles, né? Acontecendo dentro do Campeonato Gaúcho, um contra o Medellín e outro contra a equipe do Fortaleza. Então o Inter fora de casa não está bem nessa temporada. De acordo com o Mano Menezes, o problema do Inter fora de casa ele ainda não diagnosticou, até porque se ele soubesse ele já teria resolvido o problema. Então o Mano não sabe o que está acontecendo com o Inter. Ele diz que ainda não tem um diagnóstico para fazer, porque se ele disse que já tivesse, já teria mudado o time. Além disso, né, ele fez ali uma análise onde diz que o Inter está propondo muito jogo. E esse pode ser um dos motivos que faz o Inter estar perdendo seus jogos fora de casa. Daqui a pouco o Mano entendeu que é melhor o Inter começar a ficar um pouco mais retraído, um pouco mais na defesa e acabar sendo nos contra-ataques, que daí fora de casa pode ser que dê mais certo.
Além disso, também ele lamentou muito a ausência do Gabriel, que de acordo com a visão do Mano Menezes, o Gabriel era o principal jogador do Inter dentro do meio de campo, e a ausência dele faz o Internacional ter muita perda de marcação. Mas ele também fez um elogio ao próprio Gustavo Campanharo. Então, basicamente, o Mano, nessa entrevista coletiva, primeiro que foi uma péssima entrevista do Mano Menezes. Acho que em todos os jogos dessa temporada, os 22 jogos, das 22 coletivas que o Mano concedeu, né, e eu assisti boa parte dessas 22 coletivas, olha, essa, na minha visão, foi a pior coletiva do Mano Menezes. E assim, ó, foi disparada a pior entrevista do Mano Menezes. Primeiramente porque todas as respostas dele foram secas, não teve nenhuma análise, e o pior de tudo, ele estava muito abatido, assim como eu falei anteriormente. Não sei se é porque daqui a pouco ele sabe que está começando a ter alguma pressão externa, não sei porque ele sabe se daqui a pouco está começando já a água dele bater já no rosto, não sei o que está acontecendo com o Mano Menezes, mas ele está muito abatido. E lembra daquele retrospecto que eu te disse agora há pouco, do Inter não vencer fora de casa? E aí que eu falo que o futuro do Mano Menezes está em jogo agora no mês de maio. Porque o Inter vai ter 5 jogos agora, os próximos 5 jogos do Inter, 4 serão fora de casa. Depois desse jogo agora contra o Atlético Paranaense, na próxima quarta-feira no estádio Beira-Rio, o Internacional vai ter 4 jogos fora de casa. Contra Atlético Mineiro, lá em Minas, o Grenal, na Arena do Grêmio, e daí tem o América Mineiro no Independência pela Copa do Brasil e o Metropolitanos na Venezuela. O Internacional agora sai 4, depois desse jogo agora contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, o Inter tem 4 jogos fora de casa. E basicamente, se o Inter não for bem nesses 4 jogos, se continuar esse retrospecto mal fora de casa, basicamente o Mano Menezes deve ser demitido. Porque se perdeu para o Atlético, se perdeu o Grenal, se perder o primeiro jogo para o América Mineiro e perder para o Metropolitanos, que basicamente daí já começa inclusive complicar uma classificação de Libertadores, para o América já começa a complicar uma classificação de Copa do Brasil, e dentro do Campeonato Brasileiro tu já perdeu esses 2 jogos contra adversários diretos, que é Grêmio e Atlético Mineiro, basicamente o Mano Menezes vai ser demitido. Então o Mano Menezes precisa reverter esse retrospecto negativo fora de casa. Caso contrário, o cargo dele estará sim sendo já substituído por algum outro treinador. Então, inclusive, esse mês, eu volto a dizer para vocês, esse mês de maio é o mês mais importante da temporada do Internacional. Se o Inter pretende ganhar alguma coisa nessa temporada, passa tudo pelo mês de maio. Passa pelo Grenal, passa pelo jogo contra o América Mineiro para uma classificação de Copa do Brasil, passa para o jogo contra o Metropolitanos, que vai ser o jogo mais fácil do Inter desse segundo turno da Libertadores. Em caso de derrota, o Inter pode complicar, como eu falei anteriormente, uma classificação, e passa, além de tudo, né, esse próprio jogo dentro de casa contra o Atlético Paranaense, onde o Inter tem um retrospecto melhor, mas passa também por ser um adversário direto dentro do Inter. O Inter, depois dessa derrota para o São Paulo, tem apenas 7 pontos, né? O Botafogo e o Palmeiras já abriram quase 5 pontos de diferença para o Inter, né? O Botafogo abriu já uma boa distância para o Inter, o próprio Grêmio já passou o Internacional em pontos. Então, nesse momento, o Inter está, até porque esse jogo do Grêmio não acabou, mas quando eu tô gravando esse vídeo está 3-2 pro Grêmio, então acho que o Grêmio vai ganhar. Mas o Inter realmente, nesse mês de maio, começa um momento muito importante. E é aí que a gente vai ter que ver se realmente o trabalho do Mano Menezes tem condições de andar. Se ele for bem nesses resultados, aí sim tem condição dele prosseguir. Ou se vier um resultado negativo, basicamente a temporada do Inter vai estar acabada e também a temporada do próprio Mano Menezes vai estar acabada. Então esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Logo mais tem novas informações. Valeu, falou e fui!